A paz do Senhor, eu sou Graziano da Assembleia de Deus Cruzeiro São Paulo. Em continuidade ao projeto da leitura bíblica em 60 dias, vamos ler o livro de Salmos a partir do capítulo 75. Vamos à leitura de hoje. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto e as Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com servidura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá de beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas quando a mim, exultarei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmo 76. Conheci é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de pressa. Os que são ousados de coração foram despojados. Dormiram em seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem substituirá a tua vista, se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará o teu louvor, e o restante da cólera tu restringirás. Fazeis votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes que estão ao redor deles, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, e é tremendo com os reis da terra. Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou elas a sua misericórdia na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste e o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas
te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas. O céu retumbaram, as tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizesse conhecer os seus filhos, e para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem levantassem e contassem os seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança, e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regou seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus, recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e o fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem, e toda noite como um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como grande abismo. Fez sair fontes da rocha e fez cores as águas como o rio. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: poderá Deus porventura prepararmos a mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e a água correram dela. Rebentaram os ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos ao preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó. O furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. Eis as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram, bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhe estava comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel, com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-lhes a morte, então procuravam e voltavam, e na madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor,
Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto, era com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou do que era carne, num vento que passava e não volta. Quantas vezes provocaram o deserto e ofenderam na sua solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder de sua mão, nem do dia em que livrou dos adversários. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxame de moscas e os consumiram em rã, que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e ao seu trabalho aos gafanhotos. Destruíram as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros como pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e aos corizos o seu rebanho. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência. Ele feriu todo o primogênito no Egito, primícias de sua força nas tendas de Cã, mas fez com que seu povo saísse como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite de seu santuário, até esses montes de sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividiu suas terras. Ilhas deu por herança, e fez habitar em suas tendas a tribo de Israel. Contudo, provocaram, e Deus Altíssimo, e não guardavam os seus testemunhos, mas tornaram atrás, e portaram-se aleivosamente com seus pais. Viram como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira como seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e indignou-se, sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceram como sua morada entre os homens, e deu sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou seu povo à espada, encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu fogo, e as suas donzelas não tiveram festas nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, o que ele amava, e edificou o seu santuário, como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com perícia às suas mãos. Salmo 79. Ó Deus, as nações encontraram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montes de pedra, deram os cadáveres do teu servos por comida às aves do céu, e a carne do teu santo as alimentarás na terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Estamos feitos ao
opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo com fogo? Derrama o teu furor sobre as nações, que te não conhecem, e sobre os reinos não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres da nossa iniquidade passadas, apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muitos abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livrai-nos e perdoai os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam aos gentios: onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à vossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza dos teus braços. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E aos nossos vizinhos, deitar-lhes no regaço, setuplicadamente, as suas injúrias, como te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos o teu louvor. Concluímos mais um trecho da leitura Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui no comentário e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.